Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Betel Serra. Nós estamos aqui mais uma vez para poder trabalhar com os irmãos no estudo do livro de Atos. Você deve estar sentindo falta do nosso pastor, o pastor Leonório, né? Ele está ausente durante as próximas semanas e me foi dada a incumbência de estar direcionando esses estudos durante esse período. Meu nome é Marcelo Serra, sou professor e líder aqui na igreja. Trabalhei durante muitos anos na área de teologia dentro do Espírito Santo, né? Eu fui professor de metodologia do Antigo Testamento, sou especialista em metodologia do Antigo Testamento, e dei aula de bibliologia, de hebraico bíblico, das matérias ligadas ao Antigo Testamento, e principalmente a parte hermenêutica. Então, com muita alegria, com muita preocupação, né? Que a gente está aqui para poder ajudar os irmãos a continuar esse estudo maravilhoso do livro de Atos, que nós já estamos bem avançados, mas nós queremos se aprofundar um pouco mais e continuar nessa sequência. Nós estamos na aula 48 e o texto que nós estamos trabalhando é o livro de Atos, no capítulo 20. Na última aula que você deve ter participado, o pastor Honório falou conosco acerca da chegada de Paulo à Macedônia, a começo da Ásia Menor, e ali ele foi trabalhar a chegada de Paulo em Troade e como foi feito, recapitulando rapidamente para a gente se lembrar. A chegada de Paulo em Troade, o episódio daquela ceia cujo culto avançou até mais de meia-noite e aconteceu a morte de um rapaz que estava sentado na janela. Vocês lembram do contexto? A gente só está realmente querendo lembrar os detalhes para nós darmos continuidade à leitura do texto de Atos. Vamos lá? Atos 20, eu vou começar a minha leitura a partir do verso 13. Né? O pastor Honório foi até o verso 12 e eu vou continuar do verso 13 em diante. Vamos lá? Vou continuar. Diz assim a palavra de Deus. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte defronte a Quios. No outro, aportamos em Samos, e ficamos em Trogílio, chegando no dia seguinte a Mileto. Porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém, no dia do Pentecostes. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei-vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, portanto, que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério, que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Eu parei no versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todos
do rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu os bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, e Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, de ninguém cobicei nem ouro nem veste. Vós mesmos sabeis que para o que é necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar a palavra do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E, havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, e entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanhavam-no até o navio. Bom, queridos, com esse texto a gente termina o capítulo 20 de Atos, um capítulo que começou de uma forma bastante difícil para os companheiros de Paulo durante essa viagem, e que acabou chegando num ponto onde a intenção de Paulo de voltar a Jerusalém colocou numa encruzilhada. Por mais que fosse interessante para ele, como missionário, como apóstolo que era, regressar a Éfeso, isso não foi possível. Ele já estava sendo preparado pelo Espírito Santo para o que havia de acontecer. No decorrer dos próximos capítulos nós vamos ver, o desfecho desse período que culmina na sua chegada em Jerusalém e que vai antecipar a sua prisão. Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Até aqui o que nós entendemos é que a experiência que Paulo teve em Troade com Eutico, ela trouxe um grande temor à igreja e correu todas as igrejas daquela região. Quando Paulo chega em Mileto, a liderança de Éfeso está empolvorosa. Alguns historiadores dizem que o impacto dessa experiência tão atual, no momento em que Paulo estava vivendo, tão próximo da sua estadia naquela cidade, trouxe um aquecer de alma, um desejo no coração daqueles homens e mulheres de estarem com Paulo novamente. Então, quando ele se estabelece em Mileto e chama, a Bíblia diz os anciãos, os líderes da igreja de Éfeso para si, todos têm aquela impressão de que ele ia estar com eles novamente, quando na verdade Paulo os convida para uma despedida presencial, antevendo já a sua prisão. E o discurso que vem a seguir fala justamente disso. Eu sei que nós já aprendemos um pouco sobre o contexto histórico de Éfeso, tanto histórico quanto geográfico. Éfeso é uma cidade importantíssima no Império Romano, o segundo maior porto da história naquele contexto. É uma cidade muito rica, muito abastada, com uma população muito densa, cosmopolita, formada de pessoas de diversas nações. E no meio de toda essa prosperidade, o Evangelho foi crescendo de forma truncada no começo. Quando essa liderança é formada durante as primeiras viagens de Paulo, o que nós vemos é a cidade efervescendo, principalmente depois do episódio do capítulo 18 e 19, que culmina na aclamação de Diana como a rainha dos Efésios, que nós já ouvimos com o nosso pastor. A partir desse evento, Éfeso entra numa situação
de efusão. Então, tudo que acontece na cidade que diz respeito aos cristãos gera uma comoção. Quando Paulo chama a liderança para poder estar com eles nessa cidade vizinha, ele faz isso primeiro para poder baixar a poeira, né? Para não agitar novamente a liderança política e religiosa daquela cidade. E segundo, com a intenção de trazer uma direção para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja muito importante no Novo Testamento, na formação, né, dos pais primitivos da igreja. Não apenas pela situação geopolítica da cidade, mas principalmente por causa do padrão de formação espiritual que foi recebida por aqueles homens e mulheres. Havia uma liderança forte em Éfeso. Apocalipse capítulo 2, nos versos em diante, né, 14, 15 até, nós vemos o João escrevendo o texto, a carta ao anjo de Éfeso, é a liderança, ao pastor de Éfeso. Então, quando o Espírito Santo guia João na confecção desse texto, os valores dessa liderança são ressaltados. Ora, eles sobreviveram com muita resiliência a um momento muito difícil da formação dessa igreja. Quando Éfeso se estabelece, quando a igreja de Éfeso se estabelece historicamente, ela está assim, bastante segura do que o reino de Deus significa para aqueles homens e mulheres e do quanto eles têm poder de influenciar o Império Romano a partir das suas atitudes naquela cidade. E aí o que nós vemos é uma sucessão de situações, né? Desde a pressão que nós vemos no capítulo 19, né? Que foi feita sobre a liderança da igreja local por conta dos artífices que faziam os insumos da idolatria daquela região, até nós culminarmos numa influência muito forte de uma seita, de uma doutrina chamada de Nicolaíta. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, todo esse contexto, ele favoreceu as duas grandes virtudes da igreja de Éfeso. Era uma igreja, como já disse, bastante estável no que diz respeito ao conteúdo que havia absorvido de Paulo, em termos de doutrina, e era uma igreja que tinha como característica a riqueza. Éfeso era uma igreja rica, porque estava situada numa cidade muito rica. Então, era muito comum o senso efesiano de busca por riqueza para a manutenção, tanto do bem-estar da igreja local, quanto do bem-estar social dos seus membros. Porque isso também tinha um poder muito grande sobre a cultura dos efésios. Quando Paulo chama a liderança, então, a gente pode dividir esse sermão de Paulo, que é a liderança de Éfeso, em pelo menos duas grandes partes, né? A primeira é o rompimento do vínculo com tudo aquilo que dizia respeito à cultura de Éfeso. Então, esses três elementos, né? A questão do poderio financeiro, o fator religioso e, terceiro, as possibilidades da geopolítica daquele contexto histórico, eles tinham que ser colocados de escanteio pela liderança dos efésios. E como é que Paulo faz isso? Chamando para si a responsabilidade. E é muito legal a gente ler o texto e ver que, por exemplo, quando ele fala da riqueza, ele não combate o uso da riqueza. Nos versos 17, 18 em diante, ele começa o discurso e ele não faz um combate ao uso da riqueza. Pelo contrário, ele admoesta a liderança a levar a igreja a entender que ter condições financeiras, ter uma riqueza, não pode substituir a ação do Espírito Santo na vida deles. Então ele se coloca como modelo. Já começa dizendo, olha, eu trabalhei enquanto eu estava com vocês, porque eu entendo que trabalhando como vocês trabalham, como vocês sabem, nós temos condições de manter a obra de Deus funcionando. Olha que coisa tremenda.
Então, se vocês querem fazer do jeito certo, façam como eu fiz. Trabalhem, se sustentem e, principalmente, sirvam aos outros. Sirvam aos outros. Então, fica aí, né, um registro importante desse conceito que Paulo começa a desenvolver aqui, que na verdade é um conceito bíblico, né, que começa lá em Gênesis com o dízimo e passa por toda a Bíblia, mostrando para nós a importância do desprendimento financeiro, mostrando para nós a importância do dar. E Paulo reforça isso citando Jesus, né? Melhor coisa é dar do que receber. O segundo aspecto, que é o aspecto mais social, Paulo também tenta romper com isso. Olha, vocês moram numa cidade extremamente religiosa, voltada para a idolatria, rompam com isso. Rompam com o conceito tão comum a vocês, que é de objetificar, de tornar valores e crenças objetos. A idolatria em Éfeso era muito forte, os efésios tinham essa cultura muito arraigada a eles. Mas eu não gostaria que você pensasse na idolatria da forma moderna, como nós estamos acostumados a lidar, né? Nós pegamos alguns grupos religiosos e achamos que a idolatria se reflete sistematicamente no culto ao ídolo, né? Aquele objeto lá de gesso, de madeira e tal. Mas a idolatria é muito mais do que isso. A idolatria é muito mais do que isso. E na mente dos efésios, a idolatria, ela começava com essa ideia, né, de coisificar o divino. Você entende o que eu estou dizendo? Para os efésios era muito mais fácil, até porque eles tinham condições financeiras de fazer isso, era muito mais fácil eles espelharem a sua religiosidade no objeto físico. E nesse espelhamento, eles afastavam do coração deles aquilo que é mais importante num relacionamento espiritual. Ou, aliás, naquilo que é mais importante em qualquer relacionamento, né? Que é o amor. Essa foi a queixa que o Espírito Santo promoveu lá em Atos 2. Em Apocalipse 2. Quando o Espírito Santo fala ao anjo da igreja, ele fala: vocês perseveraram na palavra, vocês venceram a questão social, vocês pararam de se achar, né, usando uma linguagem atual. Vocês quebraram, romperam com essas coisas e vocês são muito felizes por isso, sinto muito bem nesse sentido. Mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Quando João escreve essas palavras, certamente essas palavras são lembradas aí pelo Espírito Santo por conta do desenrolar do contexto que nós vemos aqui para frente. E Paulo, antevendo isso, já se pronuncia aqui. Olha, vocês não podem substituir o amor que vem de Deus pelo amor a coisas. Seja dinheiro, seja status, seja religiosidade. Essas coisas não podem estar no coração de vocês no lugar de Deus. E, infelizmente, com o passar do tempo, a gente observa que em alguma instância isso foi concretizado na vida dos Efésios. Lá na frente a gente vai ver isso em Apocalipse. Então, essa referência é muito importante mesmo. Muito importante nós entendermos como estava o coração de Paulo em relação a essa prática que eu gostaria de usar uma expressão diferente, que é essa troca que o apóstolo faz com a liderança da igreja local. Essa troca consiste em a liderança da igreja local se abrir para Paulo e o Espírito Santo usar essa abertura para poder tratar essa liderança e com ela a igreja. E esse tratamento passa pelo crivo da vida do próprio apóstolo. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Esse processo, aonde o mensageiro é muito mais do que simplesmente alguém que entrega a mensagem, é algo que faz parte da cultura bíblica de capa a capa. Em toda a Bíblia nós entendemos e vemos a maneira fantástica como Deus usa, no sentido
me perdoe uma expressão estranha, né? No sentido mais mecânico, né? Vai lá e leva essa palavra para esse grupo. Há lá Jonas, por exemplo. Muito comum isso acontecer. Muito fácil isso acontecer. Mas também, e eu posso usar Jonas de novo como exemplo, né? Apesar de usar, né, o mensageiro de uma forma, entre aspas, mecânica, ele também usa o mensageiro como agente da própria ação de Deus sobre aquele povo. Então, a mensagem, ela deixa de ser algo que é meramente entregue, mas ela é algo que passa a ser vivido pelo mensageiro. E é justamente essa ideia que Paulo traz à tona aqui. Olha, vocês querem fazer do jeito certo? Façam como eu estou fazendo. Façam como eu fiz com vocês quando eu fui lá pela primeira vez, quando eu comecei a pregar em Éfeso. As minhas atitudes, você precisa imitar. É um padrão de liderança baseado no exemplo. Padrão de liderança baseado num caráter que pode ser colocado à prova. Essa é a proposta que Paulo faz à liderança de Éfeso. Na segunda parte dessa mensagem, Paulo faz uma advertência muito específica e muito direcionada à liderança quanto à preparação para o engano. Mas você pode perguntar, Marcelo, por que essa preparação para o engano é tão importante do ponto de vista de Paulo nesse contexto? Irmãos, infelizmente, Paulo já tinha um conhecimento muito claro de como funcionavam as ideias, os mecanismos e a cultura dos Efésios. E quando ele trata desse assunto com a liderança, ele trata também antevendo a influência que a cultura greco-romana, através dos Efésios, teria sobre a igreja. Fruto disso, resultado disso, é o nascimento de uma doutrina que é pouco explorada no contexto do Novo Testamento, mas é fato pacífico, né? Todos os grandes teólogos da antiguidade, todos os pais da igreja, tinham uma referência a ela de uma forma muito perniciosa, que é a doutrina nicolaíta. Nós não temos um argumento bíblico para poder explicar o que significa essa doutrina. Mas, desde Agostinho de Hipona até outros pais da igreja primitiva, o que nós vemos é uma referência direta a essa doutrina que aparece de uma forma mais específica lá em Apocalipse 2, 14 e 15, ela sendo muito nociva à igreja. E certamente sendo responsável, nós vamos ver isso quando formos estudar Apocalipse, sendo uma parcela responsável da influência negativa que a igreja de Éfeso acabou absorvendo. O que seria essa doutrina nicolaíta? A gente não sabe dizer. Não tem nada que nenhum historiador, ninguém se atreve a bater o martelo quanto o que seria essa doutrina. Uma coisa é certa, alguns reflexos da interferência desses falsos líderes na igreja tanto de Éfeso quanto lá na frente a gente vê em outra igreja também no Apocalipse, fica muito gritante. Tá? Então vamos fazer uma tomada rápida aqui do que seriam essas influências. Primeiro, idolatria. De alguma forma, os nicolaítas trouxeram de volta ao coração da igreja esse princípio da coisificação, vamos chamar assim. Essa ideia de que o objeto ele tem mais valor do que o espiritual. Certo? Então, isso certamente ficou um dos fatores que mais pesou contra a igreja de Éfeso no Apocalipse e certamente fruto direto da influência nicolaíta. Segundo, a doutrina nicolaíta ela pejorizava a comunhão. A ênfase de João em Apocalipse acerca da falta de amor, da falta do primeiro amor, principalmente, a igreja de Éfeso, reforça a ideia de que a influência nicolaíta ela minou
minou. Primeiramente, os relacionamentos, os laços afetivos entre os membros da igreja, e de forma, eu vou dizer secundariamente, né, porque é quase que uma consequência, apesar de ser prioridade. Secundariamente, minou também a relação da igreja com o próprio Espírito Santo. Afastou a igreja da ação do Espírito Santo. E isso foi um fator muito preocupante, um fator que realmente pesou muito contra a igreja no texto de Apocalipse. Na carta aos Efésios, esse assunto é tratado de forma um pouco superficial, certamente porque a doutrina ainda não estava sendo veiculada de uma forma mais competente. Mas já havia influência de falsos líderes naquele contexto. Olha que perigo. O uso, uma coisa que me chamou a atenção no texto, que a gente lê aqui a partir do verso 26, 27, né, quando Paulo termina essa parte onde ele se usa como modelo e se exime, né, da responsabilidade de ter feito isso, ou de, no caso, né, não ter feito da maneira correta. E a partir do verso 28 ele começa a falar acerca especificamente dessa questão doutrinária. E eu achei, me chamou a atenção, né, como eu disse, o uso de duas palavras aqui que são bastante pertinentes, né? Ele usa muito, ele faz quase um trocadilho lá no grego, falando do rebanho e do pastor. O rebanho e o pastor. O rebanho e o pastor. E ele fala disso, e ele cria uma separação, uma distinção entre o pastor e aquilo que não é o pastor. Certo? Quando a gente pensa num rebanho literal, um pastoreio literal de ovelhas, que é sempre a referência que a gente tem em mente quando pensa nessas palavras, aliás, é a referência, inclusive no grego, tudo que não é pastor é um perigo para a ovelha. Tudo que não é pastor é perigo. Um buraco é um perigo. O lobo é um perigo. A escuridão é um perigo. A fome é um perigo. Porque é no pastor que a ovelha encontra todas as soluções para todos esses pontos, todas essas circunstâncias que desfavorecem a sua saúde, o seu equilíbrio. E o que Paulo faz nessa mensagem é trabalhar isso de uma forma muito específica. Ele fala, né? Verso 28, olha só. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, a palavra rebanho aparecendo aí, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que se resgatou pelo seu próprio sangue. Quando ele fala essas frases, irmãos, há uma cena sendo montada na cabeça daqueles líderes. A cena de um pastor que se sacrifica pela ovelha. Deixa eu continuar lendo aqui. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Quando essa versão que eu uso aqui, baseada nos melhores textos gregos e hebraicos, nós temos uma expressão aqui que é muito, muito peculiar, né? Ele vai contar entre vocês lobos que não perdoarão o rebanho. A palavra perdoarão aqui no português dá aquela ideia de não vão ter pena do rebanho, não vão ter misericórdia do rebanho. Um lobo, quando ataca um rebanho de ovelhas, é uma coisa escandalosa. É sangue para tudo quanto é lado, é gritaria, é confusão, porque a morte da ovelha pelo lobo nunca é algo silencioso. Imagine, né, um grupo de ovelhas sendo atacado por lobos. Correria, gritaria, o pastor ele fica desesperado. Porque enquanto ele tenta salvar uma, tem outro lobo pegando outra e assim por diante. E é o caos. É o caos. Essa cena que veio na mente da liderança de Efésios. Dos Efésios. E aí o que nós vemos é que Paulo usa palavras muito específicas para tratar desses lobos, desses não pastores. Né? Ele começa dizendo que eles são cruéis. Cruéis.
uma pessoa cruel, uma pessoa que não é só violenta, não. É aquela pessoa que comete a violência por maldade, por gosto. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Pessoas que normalmente se vestem de uma capa de líder para poder explorar o outro, né? Me perdoa o trocadilho, para arrancar o couro da ovelha. Pois é, infelizmente, essa previsão de Paulo em relação à igreja de Éfeso ainda é real para nós hoje. Nós vemos em muitos contextos, em muitos grupos, homens cruéis, verdadeiros lobos, que trucidam o rebanho do Senhor para poder angariar lucro pessoal, seja ele qual for, seja financeiro, seja moral, seja de status, não importa. Há uma crueldade, um senso de crueldade muito triste, né? Para nascer na igreja de Éfeso, e Paulo antecede isso. E infelizmente esse senso de crueldade ainda é muito comum nos nossos dias. Fique atento aí. E aí ele pega e continua, né, usando essas palavras muito assim, próprias para esse contexto. No verso 30 ele diz assim: entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha que coisa tremenda, irmãos. Me entenda, a ideia aqui não é atrair a ovelha final, né? Aquela ovelha que é nova convertida, que está começando na caminhada, aquela que às vezes é mais fraca por ser mais jovem, que ainda está criando estabilidade na fé. Não. A ideia aqui é atrair os discípulos, aqueles que ajudam a conduzir o rebanho, aquelas ovelhas, voltando lá para a ilustração do pasto de ovelhas, que carregam um sininho no pescoço, que servem como referência para as demais ovelhas. São aos discípulos que são dirigidos esses ataques. E mais uma vez Paulo usa uma palavra forte aqui: homens perversos. Há uma maldade aqui, que, junto com o coral do versículo anterior, reforça a ideia de uma coisa assim, bruta, mesquinha, vil, que a gente não tem como descartar. Se nós olharmos para o nosso contexto atual, a gente vai ver que, infelizmente, está diferente, não, tá? Infelizmente, a realidade nossa hoje está cada vez mais próxima da realidade que os Efésios irão encarar daqui a pouco, né, no contexto que a gente está lendo. Porque existem pessoas assim. E olha que Paulo fecha esse argumento no verso 31 dizendo assim: por isso vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar a vocês com lágrimas. Ele reforça aqui, né? A cada um de vós. Então agora que vocês estão vacinados contra essas pessoas que estão por vir, fiquem atentos. Verso 32 em diante, né? Sejam edificados pela palavra do Senhor, pela presença do Espírito Santo entre vós, e permaneçam em santidade. Porque só existe uma maneira, irmãos. Só existe uma maneira. E, infelizmente, os Efésios não deram muito ouvidos a isso, né? Só existe uma maneira de nós mantermos livres desses lobos, desses falsos pastores, desses não pastores. É estando fortalecidos, arraigados e edificados no Senhor. É só cheio do Espírito Santo que a gente tem condições de viver a plenitude daquilo que Deus tem proposto para nós como igreja. Hoje, nos nossos dias, sustentando, fortalecendo, né, o princípio da santidade no nosso meio e nos fortalecendo uns nos outros, na nossa liderança, para vencermos essas adversidades. E aí Paulo começa lá no verso 33, né, dizendo que, reforçando, não sei, quando eu leio esse texto me soa algo assim, muito preocupado da parte de Paulo. Não cobice prata nem ouro. Como se todo esse contexto tão divergente desse ambiente de Éfeso
fosse, na verdade, num resumo simples, isso: cobiça, manter status, manter as coisas em proeminência. Quando eu falo coisas, você deve entender, né? Bens, riqueza, no nosso contexto, conta bancária, carro do ano, todas essas coisas que são importantes, que são bem-vindas quando nós conquistamos com o trabalho, com a bênção de Deus. Tudo isso é maravilhoso. Priorizá-las acima daquilo que Deus tem para nós, irmãos, é que é o problema. E Paulo força muito essa frase aqui. Ele repete muito essa ideia. Não se foquem nessas coisas. Pensem naquilo que é necessário a vocês. Naquilo com o qual você possa abençoar os outros. Priorize isso. E, parafraseando Jesus, todas as demais coisas vão vir, vão ser acrescentadas. Mas fiquem atentos a isso, porque esse certamente era a essência do espírito nicolaíta, dessa doutrina tão estranha, tão prejudicial que se fortaleceu na igreja de Éfeso e na igreja de Sardes. Antes eu acabei esquecendo qual era a igreja, agora eu lembrei, na igreja de Sardes. Então vamos ficar atentos a isso aí, e Paulo chama muita atenção aqui à liderança de Éfeso quanto a isso. A partir do verso 35, ele reforça a ideia de atitudes de amor, que a Bíblia chama de uma posição de caridade. Ele fala lá, que é necessário trabalhar, é necessário auxiliar os enfermos, é necessário reforçar cotidianamente as palavras de Jesus. É necessário que eles permaneçam em oração, no verso 36. É necessário que eles permaneçam clamando ao Senhor. Porque daqui a pouco, sou eu parafraseando Paulo agora, daqui a pouco Paulo diz: eu não vou estar mais com vocês. E quando eu não estiver mais com vocês, você precisa se fortalecer no Senhor e uns com os outros. E aí, nesse momento, no verso 36 e 37, ele se ajoelha e intercede por aquela liderança, por aquela igreja, e eles abraçam Paulo, e aquele momento de contrição coletiva ali, que é muito bonito e muito necessário, porque nós vemos que é a despedida de Paulo da igreja de Éfeso, Mas na frente ele vai compor a sua carta, e aí nós vamos ver alguns detalhes daquilo que foi falado por Paulo à igreja de Éfeso. Mas o fato é que Paulo não voltou mais presencialmente àquela igreja. E o texto do capítulo 20 termina desse jeito, com uma liderança que tem diante de si um desafio gigante, de manter-se fiel ao Evangelho da forma como Paulo havia pregado para eles, diante de uma situação iminente de terror no meio da igreja por conta desses não pastores, e ao mesmo tempo que há uma tristeza, uma comoção, também há uma esperança. A esperança de que, a despeito das circunstâncias, eles vão vencer. E no final a igreja de Éfeso venceu. Apesar de lá no término da história antiga, nós vemos algumas situações acontecendo. Mas no contexto em que Paulo vai à prisão e passa essa primeira década da sua morte, nós vamos ver na frente que houve vitória sobre essas seitas, sobre esses não pastores, sobre esse contexto tão difícil que era o contexto da igreja de Éfeso. Mas isso é assunto para a próxima matéria, próxima aula. A partir da semana que vem vamos estar falando do capítulo 21. Eu quero convidar você a estar conosco. Se você tiver liberdade, quiser fazer comentários, por favor, faça os comentários aí. E nós vamos estar, na medida do possível, ajudando os irmãos no que for possível. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Continuem intercedendo pelo nosso pastor. Na sua ausência, vamos estar com vocês aqui. Mas olhem para o nosso pastor e estamos juntos. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima semana.